O ministro da Fazenda acabou envolvido em uma pequena polêmica que fez o dólar subir e descer. Fernando Haddad afirmou que está confortável com o modelo atual das regras do arcabouço fiscal. O repórter André Anelli chega agora com as últimas informações de Brasília. O ministro também usou as redes sociais para dizer que teve uma fala distorcida. É isso, André. Bem-vindo, boa noite. É isso mesmo, Tiago. Muito boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a arquitetura do marco fiscal, que regulamenta a relação entre receitas e despesas do governo federal, foi muito bem vista por especialistas. Haddad disse ter conversado com representantes do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, o FMI, e com agências de risco, e todos consideraram o arcabouço fiscal robusto. A meta do resultado primário de 2024 era de 0% do PIB, o Produto Interno Bruto, o que significa manter equilibradas as receitas e as despesas. O governo federal teve déficit primário de 11 bilhões de reais no ano passado, mas como a tolerância está dentro daquele intervalo que é de 0,25 ponto percentual do PIB de saldo negativo, a meta então foi cumprida. O crescimento das despesas é limitado a um intervalo de 0,6% a 2,5% acima da inflação. E aí, Haddad avaliou que as metas funcionam, mas podem ser ajustadas. Do ponto de vista da arquitetura, que é regra de gasto e meta de primário, eu acho que o arcabouço funciona. Mas qual é a meta de primário? Qual é a meta... Entendeu? Qual é o parâmetro de gasto? Isso você pode ajustar. Não tem problema, você não vai estar ferindo o princípio geral. Então, um é um problema de arquitetura, outro é de engenharia. Aí tem uma outra dimensão, que é o que nós fizemos no ano passado. Nós vimos que algumas despesas estavam saindo do controle e trouxemos para dentro do arcabouço. E isso fortalece tanto os parâmetros quanto a arquitetura. Então, são níveis diferentes e por vezes eu vejo esse debate confuso no debate público. E eu penso que se nós fatiarmos o debate em questões mais estruturais e menos estruturais, eu penso que nós vamos ter uma compreensão maior do que nos resta fazer para tornar mais rígido as nossas contas e a nossa perspectiva fiscal. Essas declarações foram dadas durante participação no evento Rumos 2025, promovido pelo jornal Valor Econômico. Logo depois desse discurso, Haddad precisou ir às redes sociais para explicar o que ele tinha dito. Ele afirmou que os atuais parâmetros do arcabouço fiscal são confortáveis e que defende reforçá-los com medidas como as do ano passado, se referindo ao pacote de corte de gastos. Por fim, o ministro garantiu que continua defendendo o cumprimento das metas que foram estabelecidas pelo atual governo. A expectativa para 2025 é de um superávit na casa dos 11 bilhões de reais, o que colocaria o governo dentro do intervalo da meta do arcabouço fiscal mais uma vez. Apesar dessas explicações, a fala do ministro provocou alvoroço no início das negociações no mercado financeiro por conta de um temor de descumprimento das metas fiscais. O dólar chegou a R$ 5,77 por volta das 9h45 da manhã e desacelerou após essa postagem de Haddad, mas mesmo assim a moeda americana fechou em alta de 0,6%, agora então cotada a R$ 5,75. Tiago. Mas é uma fala do ministro que foi mal digerida pelo mercado. André Anelli com os destaques de Brasília. Até daqui a pouco. Dora Kramer, é interessante o seguinte, né? Ele que já apagou muito incêndio de colegas, até do presidente Lula, falando sobre economia agora. O que ele fala também tem peso. Ele foi mal interpretado, não foi? Ele quis dizer uma coisa, não quis? Não, quando ele diz que ele fala em arquitetura, ele está falando do modelo, né, do arcabouço fiscal. Arquitetura é uma coisa, invenção, fica difícil de entender. O modelo do arcabouço fiscal está ótimo. Ele podia ter parado por aí, quando ele faz, mas pode haver ajustes
Essa fala, ela cai num terreno de desconfiança do governo, porque se o mercado tivesse com confiança absoluta do governo, essa simples frase dele não teria causado nenhum alvoroço. Mas como o ambiente é de desconfiança, o ambiente é de incerteza, é de muita desconfiança sobre a política, a firmeza da política econômica, então causa esse estranhamento, e aí tem que o ministro voltar e esclarecer, porque realmente ele não falou que haveria mudanças, ele falou uma coisa ali, olha, que é quase isso, dependendo das circunstâncias, tal, mas na atual situação é que não pega bem. Repetindo, se houvesse confiança absoluta no governo, não haveria alvoroço. Bom, Kobayashi, eu também estava pensando o seguinte, se fosse numa era pré-internet, o ministro falaria, só saía no jornal do dia seguinte, nos jornais da noite das TVs, obviamente as rádios dariam durante o dia, mas a fala é automática e já interfere diretamente no mercado, que não tem lua de mel nenhuma com o governo faz tempo, né? É a comunicação imediata, pulverizada, né, Tiago? E mais do que isso, que entra num sistema de algoritmos que mostra para as pessoas aquilo que elas já estão acostumadas a consumir. Então, se a pessoa já consumiu muito conteúdo que descredibiliza a política econômica do governo, isso é mais mostrado para essas pessoas, ou seja, é essa bolha em que as pessoas se envolvem nas redes sociais e faz com que algo que é preocupante se torne ainda mais preocupante, porque justamente entra numa onda de posts, de críticas, de memes, e no caso do ministro Fernando Haddad, não é só o discurso em si que preocupa, mas é o discurso associado aos precedentes, ao histórico, às metas que o governo planeja e não cumpre, tanto do déficit fiscal, quanto das questões de inflação, quanto os desencontros nas manifestações do próprio presidente da República, ou seja, é uma série de fatores que fazem com que um discurso mal colocado do ministro da Fazenda gere, por impacto, imediatamente, tudo isso na nossa economia, como a gente viu no dólar.